Boa noite a todos, sou Marcos Antônio e vou trazer aqui um pouco do conteúdo de história. Nós tínhamos na Primeira República 4 grupos: os republicanos, positivistas, os jacobinos e os federalistas. Os positivistas eles tinham uma ideia de centralização política nas mãos do presidente, uma postura dominante entre os militares, que foram os responsáveis pela instauração da República. E ele prevaleceu ali nos primeiros anos da República, entre 1889 e 1894. Nós tivemos uma república liberal, que foi o federalismo. Então foi uma república federalista, uma ideia federalista de grupos republicanos, que era defendida pelos cafeicultores paulistas, que durou de 1894 até 1930. E nós tínhamos também os jacobinos, que era uma formação de uma república com forte participação popular e social, com medidas de alcance social, que dava oportunidade, deixava o povo participar. E era uma classe média urbana, então não chegou a se concretizar. Naquele tempo não tinha voz, pessoas pobres, pessoas que não tinham poder aquisitivo suficiente, não conseguiam esse destaque. Nós tivemos um governo provisório que foi uma preparação para a República e era preciso uma Constituição. Então, entre 1889 e entre 1891, nós vivemos um período que o governo não tinha Constituição. Era só um governo provisório que visava ali uma transição entre uma monarquia e uma república, e esses 3 anos, esses 1889, 2 anos mais ou menos, serviu de transição. Em 1891 só tinha cidadania, falando agora já sobre a Constituição de 1891. Em 1891 já tinha-se essa ideia de cidadania, mas ela era bem limitada a homens acima de 25 anos, olha aí como é que eram as coisas antigamente. Só eram cidadãos os que tinham mais de 25 anos e alfabetizados. Então tinha que ser homem, mais de 25 anos e alfabetizado. Então isso diminuía. Era uma noção de cidadania, mas era uma noção muito baixa. Não era mais um voto censitário, que era o voto na época da monarquia, mas já era um voto muito excludente. Nós tínhamos uma república presidencialista, o fim do padroado régio, que era o apoio da igreja, que era aquela ligação entre igreja e Estado, se acabou com a República, com a Constituição de 1891, e uma igualdade civil, né? Perante a lei todos eram iguais, mas no fim a história sempre era a mesma. Quem acabava com a igualdade de fato eram os homens, e não se tinha essa ideia de igualdade para as mulheres ainda. E foi conhecida como a República da Espada por ter sido proclamada por militares. Os nossos 2 primeiros presidentes foram Getúlio Vargas e Floriano Peixoto, que eram marechais. E uma coisa interessante da Primeira República, do início da Primeira República, foi o encilhamento de Rui Barbosa. Foi uma ideia horrível. Rui Barbosa pegou uma ideia de imprimir dinheiro, deixar os bancos privados imprimirem dinheiro. E aí a inflação foi lá em cima. E a República quase que quebrou, quase que o país entrou em ruínas. Tinha uma vocação agrária, mas... E teve uma revolta armada da Marinha contra o Exército. Não confundir essa revolta armada com a revolta da Chibata, que eu vou explicar lá adiante. Essa revolta armada da Marinha foi contra o Exército, porque o Exército estava no poder, a Marinha ainda era monarquista, houve um embate entre os dois, o Exército venceu e se consolidou no poder por mais um tempinho. Mas aí, por conta dessa revolta, por conta dessas questões, Deodoro da Fonseca renunciou, porque ele ameaçou fechar o Congresso, ele temia essas revoltas, e aí ele renunciou
ao cargo de presidente. Perdão. E na Primeira República nós tínhamos uma economia e política agregada ao coronelismo. Nós tínhamos o coronel, o agregado e o jagunço. E o coronel, ele mandava no jagunço, que mandava no agregado. Eles, ao mesmo tempo que tinham uma sociedade, era uma sociedade regida pelo medo, regida pela autoridade, pela imponência do coronel. E era um curral eleitoral. Ele tinha ali, a pessoa votava em quem ele queria, tinha ali o candidato dele. Como foi dito em sala pelo nosso professor, não era aquela coisa assim, o pessoal não precisava matar para votar. Não precisava, porque o povo já temia, já sabia que tinha que votar no candidato do coronel. Até porque o voto era aberto. O voto era aberto, eles votavam ali, tinha-se... os jagunços estavam ali e eles viam em quem a pessoa votava. Então não tinha essa privacidade que nós temos hoje de urninha eletrônica, de voto secreto. Não existia isso. E nós tínhamos uma política dos governadores. Olha, os coronéis elegiam um governador que elegiam o presidente, né? E os senadores, os deputados, a república no início do Brasil ela era bem conturbada. Era cheia de... Não que hoje não seja, mas como era um governo em consolidação, era uma coisa mais instável. E não era uma coisa perene, como tinha sido no Império. Vocês sabem que eu sou monarquista, mas eu não vou tomar partido nessa explicação. Mas, realmente, a república da primeira fase, a república velha, foi uma república instável. Foi uma república bem insossa. Nem sei se eu devo usar esse termo. Continuando. Então, no governo de Campos Salles, né, nós tivemos essa política de governadores. E tinha-se, como eu disse, o coronel, tinha um curral, que o curral obedeceu ao coronel, e o coronel elegeu um governador, e o governador elegeu o presidente. Porque, por mais que o voto fosse direto, acabava que só se elegia quem o governador queria. O governador, na maioria das vezes, estava lá por troca de favores entre uma câmara mais alta, entre uma nata da sociedade da época. Então, nós tínhamos uma comissão, olha aí, falando das fraudulentas eleições na Primeira República, nós tínhamos uma comissão verificadora dos direitos, que ela era muito falha. Não existia TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não existia. A gente tinha uma comissão verificadora. Olha só que interessante. Os deputados formavam uma comissão para julgar como eles iam se eleger. Vê sentido nisso? Você vê sentido nisso? Eu não vejo. Eu não vejo. Mas era o quê? Brasil da Primeira República. Continuando. Não havia justiça eleitoral, como eu disse. E a Câmara dos Deputados era quem mandava de fato. Então as eleições elas eram feitas a bico de pena. Eu já vi relatos que na época que o voto era no papelzinho, votava-se branco, e aí chegava lá naquela comissão, né? Já existia TSE, mas lugares afastados, eleições municipais do interior, chegava-se lá, tinha ali todos aqueles votos em branco. O que eles faziam? Pegavam uma caneta e marcavam o voto pro candidato. Eu já vi uma pessoa dizendo isso. E a política do café com leite era quem regia o Brasil. Como dito pelo nosso professor, era a política de café com café. Porque, de fato, quem mandava na nossa economia era o café. Então, a gente tinha em São Paulo, que era o estado mais rico, e Minas Gerais, que era o estado mais populoso, né, que tinha mais cidades. Minas tem muita cidade. Nossa antiga professora sempre disse isso. Mas era o segundo no quesito econômico. Então eles faziam uma alteração.
E nós tivemos, eram dois partidos, o PRP e o PRM, né? O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Do Partido Republicano Paulista saíram alguns presidentes que foram ícones, como Epitácio Pessoa, Hermes da Fonseca e um certo Júlio Prestes, que a gente vai falar dele mais lá pra frente. E nós tínhamos uma presença enorme nessa época de uma economia, perdão por essa pausa aqui, não confundi aqui nas minhas anotações, o café era 70% da economia. Nós tínhamos aquela política de salvação do café. A gente tem duas políticas de salvação do café, o Fundinloan e o Convênio de Taubaté. A diferença é que uma era a nível nacional e o outro era a nível estadual, que era o Fundinloan era a nível estadual, o Convênio de Taubaté tentava abranger todo o território nacional. E o que acontece? O Fundinloan, o Brasil pegava, né, a política de salvação do café, o Brasil, para não deixar o cafeicultor tomar prejuízo, ele ia lá, pegava empréstimo, endividava o país. Mas, continuando o nosso conteúdo, café, algodão, cacau e açúcar eram as principais economias. Açúcar e cacau e algodão no Nordeste e látex no Norte. E nós tivemos uma industrialização pequena iniciada por conta da Primeira Guerra Mundial. Eu estou resumindo, esse conteúdo vai ficar grande, mas está bem resumido. Nós tivemos uma industrialização de bens de consumo não duráveis, porque a gente importava tudo lá da Europa. Uma guerra mundial atingindo a Europa, nós não conseguimos mais importar, então tivemos de produzir. E eu vou terminar aqui a minha explanação sobre a Primeira República, mas ainda falta falar sobre as revoltas sociais. Ainda vou fazer um outro resumo amanhã. Uma boa noite, Deus abençoe, até mais.